Deus, entramos, meu Pai, em Tua presença para, meu Deus, iniciar a pregação, Espírito Santo. Pedimos, meu Pai, para que o Senhor nos dê entendimento, nos dê sabedoria, meu Pai, da palavra, para que o Senhor, meu Pai, faça, meu Pai, todos nós entendermos, meu Pai, o que vai ser falado, meu Deus. Use, meu Deus, a pastora Rose, meu Deus. Use, meu Deus, o colaborador Ismael, me use, Espírito Santo. E use, meu Pai, todos estes, meu Pai. Meu Deus, que todos nós, meu Deus, venhamos abrir o nosso coração para a hora da palavra. Que nós venhamos abrir o coração para que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida e na nossa mente. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Hoje nós iremos falar sobre salvação. Amém? A salvação é ser resgatado do pecado e da condenação eterna por meio de Jesus. O primeiro versículo se encontra lá em João, capítulo 3, versículo 16. Amém? Quem quiser ajuda para abrir a Bíblia, é só falar que nós iremos ajudar. João 3,16. O Evangelho. Aqui. Bota João 3, aqui está 19. Todos acharam? Agora procura Aqui. Alguém quer ajuda? Já acharam? Acertou? Ajuda? Já foi no João, né? Agora já falta um. 3. Procura no sítio 16, tá? 16. Vou dar continuidade. Pode ir. Que diz assim, o 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, quando Deus deu o seu Filho unigênito, que significa único filho, ou seja, Jesus era o único filho de Deus. Deus não tinha mais nenhum filho. Então ele amou nós de tal maneira que ele deu o seu único filho, para que todos nós que estamos aqui sejamos salvos, se nós crermos, como está escrito aqui. E não é só sobre religião, é sobre relacionamento com Jesus. Porque muitos às vezes falam, mas eu não sou da igreja, eu não vou à igreja. A salvação não é para os religiosos, para os que vão em catedrais. A salvação é para quem crê que Jesus é o único e verdadeiro Salvador. Por quê? Porque Jesus nos amou. Então, Ele nos salvará. A próxima passagem se encontra lá em Apocalipse 1:1. Capítulo 1, versículo 1 também. Lá no final.
Amém? Amém. Poderia ler pra gente, Eva? Eu? Capítulo 1. Versículo 1 também. Versículo 1 também, tá? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus me deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Ou seja, Deus enviou seu anjo para falar com o homem dele. Muitas das vezes, Deus não manda anjos, mas manda os seus servos para falar com vocês, através do pastor, da pastora, dos obreiros. Deus sempre está falando conosco através dos seus servos. Ele não manda mais anjos, mas ele manda os servos dele para falar com todos nós. E agora, a próxima passagem que o colaborador Ismael estaria lendo para a gente, queria que vocês abrissem também, é em 1 Timóteo, capítulo 15, 1 Timóteo 1,15. Capítulo 15, capítulo 1, versículo 15. Só isso aqui. 1 Timóteo 1,15? Sim. Primeiro Timóteo? Sim. Qual o capítulo? Capítulo 1, versículo 15. Bem atrás, assim, ó, onde está Colossenses, Coríntios. Agora é 1,15. Achou aí? Não, 1,15. Achou? Peraí. ela já achou. Ele está no destaque, ele não está sabendo as notas, depois quando acabar aqui o culto aqui, eu explico para vocês, tá bom? Tá pedindo. Continuando. 1 Timóteo 1,15, né? Sim. O ensinamento verdadeiro é o que deve ser crido e aceito de todo o coração. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores de quais eu sou. Não, tá aqui. Tá. Ou seja, Eu sou o filho. Deus veio para salvar os pecadores. Todos nós somos pecadores. Quando às vezes nós falamos, né, sobre o pecado, nós achamos, nossa, o pecado não é tão ruim assim. Mas lembra que no começo Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E no pecado a mesma coisa. O pecado, tudo aquilo que é pecado faz mal para nós mesmos, não para Deus. O exemplo de pecado, colaborador Ismael. Pecado, Um exemplo. por exemplo. O pecado, ele serve geralmente para. Quando a gente comete pecado, a gente estamos se distanciando de Deus.
a gente estamos se afastando. Ele, ao mesmo tempo, ajuda a gente, porque a gente vai querer buscar a Deus. Aí a gente vai na igreja, vai saber o que a gente está aplicando. Mas não é bom ficar fazendo isso, porque a gente vai se distanciar de Deus. Como, por exemplo, de um pecado. O vício. Um vício é um pecado. Mas o vício faz mal para a gente ou faz mal para Deus? Para a gente. Faz mal para a gente. Ou seja, pecado é tudo aquilo que faz mal para a gente, faz mal para a alma. Deus nos ama tanto que Ele fez aquilo pecado, algo maldito, porque faz mal para a gente. Deus é maravilhoso, Deus nos ama. Deus quer todos nós nos céus. Deus quer que todos nós sejamos salvos. E a próxima passagem se encontra lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que eu estarei lendo. Você tá lá, cara. É Romanos, né? Sim. Qual é? Qual é? Romanos 3, 23. Fechou? É 3 Pegou a 23. cadeira pra ele. Lá. Aí. Que diz assim: Achou? 3, 23. Que diz assim: porque todos pecarão. E todos acharam? Que diz assim: Romanos 3, 23. Porque todos pecarão e 3, aí acho 23. destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, estamos nos afastando de Deus quando nós estamos pecando. Agora, quem aqui quer ir para o céu? Todos nós queremos ir para o céu, né? Mas agora vocês sabem, o que realmente nos fazem ir para o céu é não negar a Jesus. E agora nós vamos ver um exemplo que muitos de nós fazemos hoje em dia. Nós vamos ver um exemplo na Bíblia. Abre a sua Bíblia lá em Mateus 25, capítulo 25, versículo 31. É Mateus 25. Mateus 25. 25. 25, 31. 25, 31. Até o 46. Pode ir. Eu vou dar continuidade. Que diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele,
e apartará uns dos outros, como o pastor apartará dos bodes e das ovelhas. E pôr as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. 34. Que diz assim: então dirá o rei aos que estiveram em sua direita. Quem ficou à direita do rei? As ovelhas ficaram à direita do rei. Que diz assim: vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. 35. Diz assim: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e me hospedar-me. 36. Estava nu e vesti-me, adoeci e visitar-me, estava preso e foste-me ver. 37. Então os justos lhe responderam, dizendo: Jesus, quando te virmos com fome e te dermos de comer? Uma pergunta que as ovelhas fizeram. Ou então com sede e te dermos de beber? E quando te virmos estrangeiro e te hospedamos, ou nu te vestimos? Então, e quando te virmos enfermos ou na prisão e foste te ver? E respondendo o rei: em verdade vos digo, quando fizeis uma dessas coisas aos meus pequenos irmãos, a mim fizestes. 41. Então dirá também aos que estiveram à sua esquerda. Quem estava à esquerda do rei? Os bodes. Os bodes estavam à esquerda do rei. E disse assim: Depois teria como explicar a respeito dar de beber, dar de comer, como é que é os dias de hoje? sim, senhora. Da sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, nós podemos ver que o inferno não foi feito para nós, foi feito para o diabo e os seus anjos. Mas aquele que não aceita Jesus como seu único e verdadeiro Salvador também irá para lá. Consequentemente, ele também irá para lá. No 42 também diz assim: porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me reconhecestes, estando nu, não me vestiste, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te virmos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servirmos? Então lhe respondeu, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequenos e não fizestes, não estarão não fazendo a mim, e irão este para o tormento eterno, e os justos para a vida eterna. Ou seja, quando aqui disse que não deu de comer, não deu de beber, não deu de vestir, é quando algum dos nossos companheiros, ou então essas pessoas que não gostam de nós, que nos perseguem, às vezes precisam de ajuda, às vezes está passando necessidade em casa, e a gente tem para ajudar, mas a gente não ajuda. E às vezes que as pessoas estão com sede. Vocês lembram daquele ditado que não pode se negar água? Então, são essas coisas. Se vocês negar água, quando vocês tiverem água em abundância na casa de vocês, se vocês negarem o de comer, quando estiver o de comer na casa de vocês com abundância,
a pessoa precisar de ajuda e vocês não ajudarem, é como se vocês estivessem negando a Jesus. Porque tem pessoas que têm dificuldade de compartilhar, de dividir. É igual uma pessoa também em termos do, você está dizendo, da água, não só a água de beber, mas a palavra. Sim. A palavra de Deus é a água. Será que você tem falado de Jesus para alguém? Você tem falado do amor? Você tem convidado alguma pessoa para vir à igreja? Isso é você também compartilhar a água. Sim, porque o Espírito precisa se alimentar. E o Espírito se alimenta da palavra. Ou então, quando aqui fala que não deu de comer, não deu de beber, também fala da palavra de Deus. Ou então o seu amigo não quer de comer, não quer de beber, só quer um abraço seu, um aperto de mão, só quer que nós venhamos dar uma atenção para ele, mas nós não fazemos isso, porque fala que é besteira às vezes, nós não queremos, colocamos o orgulho à frente, colocamos o orgulho no sentido, eu sou melhor que ele, se eu não preciso disso porque ele precisa, é graça. Mas tem às vezes que o que nós não precisamos, outros precisam. E o que nós precisamos, os outros não precisam. Então nós temos que ter esse entendimento. Pensar no próximo. Pensar, se fosse comigo, eu iria precisar da ajuda. Então nós temos que ajudar mais ao próximo. Nós temos que amar ao próximo. Porque isso também é um mandamento de Deus. E agora, a passagem que eu queria que vocês estariam abrindo para encerrar a palavra é lá em Apocalipse 21. Apocalipse 21. 4. Achou? Amém. Achou? Amém. Show. Achou? Amém? Todos acharam? Sim. 21. 21, 4. Poderia estar lendo pra gente? Ah. 21:4. Eles xingaram. Xingaram? É certo, né? Aonde? Não, E Deus Ah, o primeiro tá. e eles enxugaram Não, dos olhos. Enxugaram. que susto! Enxugaram. Xingaram. Eu vou xingar. Que isso? Não. Tá, eles enxergam. Não, mas não tá ele, só tá indo. Passa a bola para onde? Ele enxugaram dos olhos deles. Ele quem? Jesus Cristo. Enxugaram dos olhos deles quem? Nós. Entendeu? Dos olhos dele, todas as línguas, lágrimas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Ou seja, assim será lá no céu. As coisas velhas vão passar, a gente não vai ter mais dor, não vai ter mais esse corpo que faz a gente sentir dor, que faz a gente ficar cansado, angustiado, sentir tristeza. Revoltado. A gente não vai ter mais este corpo que nos tormenta dia a dia com pressões. Às vezes a gente vive com sede, aquela dor de cabeça. Nós não teremos mais esse corpo. Deus, como diz aqui, Deus fará tudo novo para nós. Por isso que Ele quer que nós sejamos salvos. Quando nós falamos de salvação, não é uma ficção, é uma realidade. O reino dos céus é tão lindo que a nossa mente não consegue nem imaginar o quão lindo e precioso é lá. Essas pedras preciosas, que isso daqui é valioso, lá não é valioso. O que é valioso é a presença de Deus.
nós temos que entender que Deus é mais valioso do que todas essas coisas, do que o dinheiro, Então o celular caro. do que um celular, do que aquela atenção, sabe, daquela amizade que você sabe que não faz bem para você. Deus é mais valioso que tudo isso. Eu lembro que quando eu vi que eu realmente queria a salvação, porque a salvação é de graça, mas a única coisa que nós devemos pagar é o esforço. Para ter a salvação é de graça, mas nós temos que se esforçar, renunciando à nossa própria vontade, seguindo o caminho com a palavra, seguindo a vontade de Deus, porque não é fácil, mas vale a pena pela salvação. Imagine você, uma eternidade, um dia, um mês, um ano, para a gente parece muito, às vezes 10, 100 anos parece muito, mas lá vai ser pouco tempo. Uma eternidade feliz, Com paz. alegre, com paz, com amor, com a presença de Deus. Eu estava lendo, lá não vai ter igreja não, pastor. Lá não terá tempo, porque a gente vem para a igreja para se conectar, para estar perto de Deus. Lá nós estaremos Já com o Criador. já com Ele, nós já estaremos assim como nós estamos, um perto do outro. Nós estaremos assim com Deus. Não terá tempos. Aleluias. Nós teremos Deus, teremos o Senhor Jesus, não haverá noite, será sempre dia. O céu é tão lindo que nós não temos nem ideia do quão lindo é. E terminamos a pregação, mas antes eu queria fazer alguma pergunta para todos vocês, para ver se realmente o que Deus falou com cada um grudou na mente de vocês. Deus quer que nós saímos daqui com a mente renovada, jovens, adolescentes, nós, autoridades, todos nós. Deus quer que nós venhamos renovar a nossa aliança e focar somente na nossa salvação. E eu queria fazer algumas perguntas para vocês. A primeira pergunta: por que Deus oferece a salvação mesmo quando muitos rejeitam? Você sabe responder essa pergunta? Por que Deus oferece a salvação mesmo quando muitos de nós rejeitamos? Que ele tem amor por nós, porque a gente pode negar ele várias vezes. Sempre ele vai estar lá para perdoar a gente se a gente estiver errado, se nós estamos cometendo algum pecado. Ele ama a gente com todo o coração dele. Por isso que a gente às vezes não é bom ficar desprezando ele, porque às vezes ele vai ficar triste. Tipo assim, se alguém te perturba 24 horas, você gostaria que essa pessoa ficasse te perturbando toda hora? Aguentaria toda hora aquilo ali no mesmo dia? Não. Ninguém aguenta, né? Então, por que a gente não para de negar Deus? A gente temos que parar de negar Deus. Porque, ó, antes eu tava nessa situação. Sabe o que eu tava fazendo, Brugão? O quê? Eu só tava falando só de Deus, Deus, Deus. Nunca falei. Você já viu alguém falando alguma vez de Jesus? Era muito difícil, só quando te perguntaram. Uma coisa que eu não tava conseguindo é falar de Jesus. A pessoa que, tipo assim, cara, eu ficava reparando a história dele. Ele morreu na cruz por nós, ainda amou a gente. Ele, tipo assim, Deus sacrificou o filho dele único. Aí eu, uma pessoa vai se sacrificar por outras pessoas. Eu acho que eu não tinha essa coragem. Eu não tinha essa coragem. Mas isso estava falando que era para sacrificar as nossas vontades. Aí eu entendi isso. Amém. Vamos para Jesus. E agora uma pergunta que eu queria fazer com o Miguel também diferente. Vou fazer uma Eita, pergunta para Miguel. cada um diferente, ok? Miguel
crente que a gente vai ficar quietinho ali, na boa, serinho. Logo eu não entendo. A salvação é para todas as idades? Você saberia falar por quê? Por que a salvação para todas as idades? E assim tu vai saber responder. Não sabe responder? Tranquilo, um dia Tu vai você ter. consegue, você vai entender. Agora uma pergunta que eu queria fazer com Só que ele. você está sendo assim, você não consegue saber isso agora. O que acontece quando a gente aceita Jesus? Eita, Endo. Não sei responder. Não sabe responder quando a gente aceita Você Jesus? não aceitou Cristo? Como é que foi isso? É. Sua experiência. Qual que é a pergunta? O que acontece quando a gente aceita Jesus? Primeiramente a gente começa a andar em paz. Não andar como antes, perturbado, dando incomodações. A gente tinha ali paz, sendo feliz, aí caminhando cada vez mais. Aí nós caminhamos certo. Amém. Amém. E agora você, Ângela. Tira a mão da cara. Quem pode ser salvo? Faz a pergunta. Ninguém que sabe é essa. Quem pode ser salvo? Vai, passa. Não sabe. Não sabe, não? Ele passou pra ela. Ele passou pra ela. Quem pode ser salvo? Todos nós. Isso aí, todos nós podemos ser salvos. É só que só isso, Gozinho. Verdade, é vergonha. Agora, ó pastor. Esqueci, eu pulei tu, né? Se depois dá, vai ser tu, tá? O que significa nascer de novo? Isso aí eu sei. Quando eu nasci de novo, é mais fácil falar de mim porque é a realidade. Eu nasci de novo quando eu tive uma oportunidade, quando eu aceitei, além de aceitar Cristo, eu me entreguei. E tive um relacionamento com Deus no culto. Eu não sabia expressar de tamanha paz e alegria que estava dentro da minha alma. Ali eu nasci de novo e ali começou a mudar a minha conduta, mudar as minhas palavras, mudarem os meus pensamentos. Eu tinha dificuldade de perdoar as pessoas e passei a perdoar com mais intensidade. Não teve essa... Antes eu achava que isso era um absurdo. Como é que eu tenho que perdoar? Quando eu nasci de Cristo, tudo passou a ser novo de fato e de verdade. Amém. E agora para Davi. o obreiro Inácio. Eu acabei pulando a vez dele sem querer. É, quem está escondido ali atrás da remalhada. Estou vendo esse malhado. O que significa tomar a cruz e seguir Jesus? Renúncia. Tem como explicar mais sobre isso? Sim, é você deixar os hábitos antigos e passar a viver o novo de Deus que atua dentro da sua vida. Amém. E agora para o Davi. Eita, Davi. Davi cheio de vergonha também. Olha, tá bom. Uma pessoa pode ser salva sozinha? Por quê? Quando você está num mar ali, vou dar um exemplo, né? Tá tomando todas as águas lá, se afundando. Precisa de quem? Não, primeiramente Deus, mas lá na praia, precisa de quem vai tomar uma decisão? Não, tem um profissional. Como é o nome do profissional? O salva-vidas, né? Ah, o salva-vida precisa de ir aonde? Então, por que então o menino não se salvou sozinho? Então, quer dizer que não pode ser sozinho. Precisa de quê? De ajuda. Isso aí, amém. Fechou? Te ajudei. Agora é a Emily. Ah, é.
que significa ser salvo para você? Quê? O que significa ser salvo para você? Pra mim, Tá na ponta da língua, pode falar. ser salvo é ficar com Deus, né? É crer, Que obedecer. Amém. Agora, para Thalita. a Thalita que gosta de responder. A Thalita é demais, ela. A salvação é um presente ou uma conquista? É um presente. Você sabe explicar por que é um presente? Vamos supor. A salvação, você vai ser salvo se você fazer a obra? Você só vai ser salvo se você fazer a obra? Vamos supor, você está ali trabalhando. Você só vai ganhar o seu salário se você ser a melhor, ou se você só fazer o seu trabalho normal, você vai ganhar o seu salário normalmente? Então, a salvação é a mesma coisa. Não é um esforço duro, não é uma conquista, é um presente que Deus nos dá. A gente fazer na obra ou não, como a gente é que vai afetar se a gente vai ser salvo ou não, amém? É uma decisão, né? A pessoa decidir se ela quer Cristo ou não. Jesus não vai esforçar ninguém. Então, pode ser um presente quando ela vê dessa maneira. Agora, Ana Clara, Deus ama todas as pessoas, mesmo as pessoas que erram. Você sabe explicar um pouquinho por quê? A gente leu no início, ele falando de amor. Lá no início da pregação. Tá bom. Pode explicar alguém? Alguém saberia explicar isso para ela? Ela deu a resposta, mas que alguém É a sabe. pergunta? Deus ama todas as pessoas, mesmo quando as pessoas erram. Pra mim é assim. Por quê? Vamos explicar o porquê. Porque Deus ama todos nós. Ele que criou todos nós. Ai, não tem essa igual quando uma pessoa faz aí, ai, é meu filho, eu que criei. Não, foi Deus que criou essa criança para sua barriga, para ele viver. Verdade. Não é erro que vai fazer Deus deixar de nos amar. E agora para Maria. Precisa ser religioso para ser salvo? Qual a sua opinião, Maria? É responder com a boca. Precisa ser religioso para ser salvo? Tem certeza? Certeza? Por quê? É a sua opinião. Se tiver errado, a gente vai te ajudar. Ele pode falar que eu tô fazendo Não olha pra ele não, vai. Foca você. Ele nem respondeu. Tá com direito nem de falar nada. Por que, Maria? Pelo que você já aprendeu, vir à igreja, a pessoa só vai ser salva se ela for religiosa. Mas por quê? porque ela
salvo, precisa ser religioso. Eu vou explicar para ti, talvez da forma que te ensinaram, ou talvez você já ouviu pessoa dizer que precisa ser um religioso. Jesus não chama a gente para seguir uma religião. Jesus quer que a gente ame Ele como o melhor amigo, o melhor pai, o melhor tudo. Então eu não preciso seguir uma religião para ter Cristo Jesus. Cristo Jesus, Ele veio para mim desde o momento que eu creio e tenho fé nele, que eu posso me entregar, eu posso me arrepender e buscar Ele de todo o meu coração, com a minha sinceridade de fé, e Ele vai, com certeza, me salvar. Não por causa... Porque muitas pessoas, Maria, olha para aqui, para tia. Muitas pessoas, elas seguem uma religião. Mas não quer dizer que ela vai ser salva. Mas também ela não posso dizer que ela está condenada, porque ela pode se arrepender. Eu atendi uma pessoa que ela não cria em Deus. Ela dizia que ela era religiosa, mas ela não cria em Deus. E com o tempo, começando a ler a palavra, visitando ela, fazendo esse estudo aqui, como vocês estão tendo estudo da palavra, ela começou a entender que ela não precisava de uma estalta, ela não precisava de um monumento para ela poder buscar Cristo. Ela ali naquele quarto, em cima daquela cama, ela poderia falar com Cristo Jesus e o Cristo Jesus ouvir ela. Foi quando ela começou ela mesma a fazer uma oração. Então ela dizia que era ateu. Não, nem religiosa, ela dizia que era ateu. E depois passou a dizer que era religiosa. Então muitas pessoas estão confusas através disso. Jesus, ele veio para que nós viéssemos buscar ele de todo o vosso coração. Se vocês estão aqui, ama Jesus de todo o vosso coração, ele vai começar a trabalhar dentro de você. Fazer você dormir bem, acordar bem, não ter pânico, não ter acordar chorando. Quem já aconteceu de você acordar na madrugada com medo, chorando e ninguém entender nada? Não é verdade? Então, Jesus veio pra gente, para pessoas que estão desta maneira, pedindo que ele vai o que? Achar. Que alguém quer falar alguma coisa? Deu para explicar direitinho? Ele explicou super bem agora. O Inácio. O Inácio, perdão, o Heitor. Heitor. Só acreditar em Deus é o suficiente para ser salvo? Não. Por quê? Porque tem que buscar conhecimento. Não basta só acreditar e você vai ser salvo. Tem que buscar ali a Bíblia e a igreja. Isso aí. Também tem que buscar ter intimidade com ele, né? Buscar mudança também. Tem que crer, porque quando a gente, por exemplo, se a gente está aqui, Não, desliga o ventilador, tô com frio. Tá frio? Poxa. a pessoa, ó, antes, tem pessoa que eu conhecia, falava que conhecia Deus, Jesus, tinha o Espírito Santo, mas ele só ouviu só por falar. A pessoa não crê, não Tem aquela intimidade com Deus. não tem aquela intimidade, acha que tem o Espírito Santo, mas não tem. A pessoa só ouviu por falar, igual vocês estão aqui, vocês estão ouvindo por falar. Mas se você praticar o que a gente está falando, você vai conhecer eles de verdade. Não pode só o que a gente fala, você tem que praticar o que a gente faz. Um exemplo bem mais claro também, vou ajudar o colaborador Ismael, no sentido assim, por exemplo, ele conhece o Heitor. Por que ele conhece o Heitor? Porque ele conversa com o Heitor, um conversa com o outro. Tem comunicação um com o outro. Show? Então, às vezes, cara, pensei em você, tu foi me mandou mensagem, né? Sim. Caramba, mas por quê? Conhece. Mas outra pessoa que talvez, tu conhece o Heitor? Quem é? Ah, o Heitor é aquele que é amigo do Ismael, de ouvir falar. Então, é a mesma coisa, a pessoa às vezes fala de Jesus, mas não conhece ele, mas alguém já falou de Jesus para ela. É igual, tem pessoas aqui que já me conhecem, tem intimidade com a tia Rose.
sabe até a data do meu aniversário, mas tem outras que não. Só já ouviu falar ou já veio no culto. Mas conhecer a pastora Rose, nem todas conhecem. Por isso que quando a pessoa vem à igreja, normalmente ela vem por um convite, por um amigo, mas depois para conhecer Jesus. Então, mas ela vai primeiro pela amizade, concorda? Sim. Porque uma amizade chamou, uma colega chamou, né, Ana Clara? Aí, às vezes eu posso chamar, mas a Ana Clara conhece ela mais. Ela não vai ouvir o meu convite, ela vai ouvir convite de quem? Porque ela tem o quê? Mais intimidade. Intimidade com a Ana Clara. Por isso que a importância que você tem de você ter amizade de Deus. Porque você tem uma amizade de Deus, ela vai estar sempre o quê? Vou lá chamar ele. Vou lá chamar ela. Às vezes você não está nem a fim de mim, mas eu já vejo outros planos, vou ver uma série, vou dar uma jogada. Caramba, já está me chamando, chato pra caramba. Mas é porque tem o quê? Amor, tem respeito. A amizade de Deus te aproxima de Deus. A amizade mundana te leva para onde? Como é que é as coisas erradas, João? Fala para mim. Um exemplo. Fazer as coisas erradas. Começa desobedecendo os pais dentro de casa, não obedece, quer sair sem avisar, começa a responder, começa a xingar palavrão e antes às vezes nem xingava, chama você pra, às vezes, para roubar alguma coisa, ou às vezes para usar alguma coisa ilícita, né, que os seus pais não te ensinam. Aí você começa a escutar essas pessoas, essas amizades erradas, você começa a se perder. E o pai e a mãe às vezes fala, não faça isso, não é legal, mas o jovem normalmente ele vive um momento. Ele não vive, porque ele não pensa, pô, minha mãe já viveu, meu pai já viveu, sabe o que está falando. Mas não, vai lá e vai seguindo. Quantos jovens hoje estão mortos porque não deu ouvido dos pais? Quantas amizades você já viu se perdendo porque ouviu um conselhinho de amiguinha? Eu vi um caso, acho que já todo mundo está preparado para ouvir isso, para não ouvir amiguinha. Atendi uma jovem que ela tinha muita vergonha, não aqui, nem sonhava de estar aqui. Eu estava em outra igreja. Aí ela, com 16 anos, ela começando a ir para a igreja, ela estava se sentindo sufocada, que ela queria falar algo que aconteceu com ela. Aí, com muito tempo, ela teve coragem e me contou. Aí ela falou assim, obreira, quero falar com a senhora, teria como a senhora me dar uma atenção? Eu falei, tem. Aí, quando acabou o culto, sentei com ela, aí ela foi e falou. Você sabe porque às vezes eu não consigo pegar firme, vir os cultos, me lançar? Porque eu tenho uma mágoa muito grande de uma amizade que eu tinha. Eu falei, o que essa amizade fez contigo? A amizade que ela confiava. A amiga arrumou um grupinho de rapazes, marcaram uma noitada, foi para uma festa, dessa festa ela foi abusada. Os caras, ela participou de tudo e os meninos abusaram dela. Ela foi estrupada. Mas por que? Ela ouviu quem? E depois, essa amiga, depois de muito tempo, e ela se fechou, foi para o hospital, falou que estava passando mal, perdeu pão duro. Uma outra colega dela, que ela nem tinha muita amizade, levou ela para o hospital. Mas até hoje, ela disse que ela até perdoou. Mas hoje em dia, ela escolhe muitas amizades que ela vai ter e vai conquistar. Porque nem todo mundo que está abraçado contigo é tua amiga, concorda? Nem todo mundo que está rindo para você quer seu bem. Às vezes o papai, a mamãe, ou um tio, uma tia vai puxar a sua orelha no sentido de ser mais áspero, vai chamar a tua atenção. Pô, tá respondendo tua mãe por quê? Você tá maluco? Mas é para que você venha o quê? Tem entendimento que aquilo ali é errado. Então ela tinha uma mágoa profunda. E olha, essa jovem demorou a se libertar. Porque além de ela tinha um trauma, tinha um passado e ela perdeu duas coisas. A amizade e a virgindade dela. Então isso aí é para vocês entender que nem toda a amizade, até mesmo nas redes sociais, vigia o que você com quem você está se abrindo,
Vigia as fotos que você manda, porque você não sabe o dia da manhã. Verdade. E hoje, ela fala pra mim, até hoje ela já tá, ó, uma mulher casada. Mas ela passou o quê? Uma grande barra, foi muito difícil. Eu acredito que cada uma aqui já passou alguma coisa. Já teve uma traição, alguém já te rejeitou, alguém botou teu nome num rolo, e você ficou muito chateado, como muitos jovens falam, fiquei boladão, né? Não é assim que vocês falam? Fiquei boladão, mas Jesus nunca te decepcionou. E por que você faz o mesmo com ele? A ideia desse culto hoje vai ser para você saber que Jesus está falando com você há muito tempo, mas você ainda não tomou a decisão de aceitar ele como seu único Salvador, Jesus Cristo. E hoje a gente vai fazer aqui esse apelo. Amém, João? Vocês que ouviram e entenderam a palavra, quem entendeu a palavra de hoje, levanta a mão. Entendeu? Entendeu não, Noemi? Tá. Então, o que nós estamos falando desde o início aqui é de salvação. Se você partisse, dormisse e não acordasse mais, para onde ia a tua alma? O céu ou para o inferno? Maria, quer falar, Maria? Então, quem já aceitou Jesus como seu único Salvador? Levanta sua mão. Já aceitou, já veio o apelo, o pastor foi lá, te orou, te ungiu. Você já passou pelas águas. João, colaborador Ismael, Andrew, Inácio. Já me deu. Já, Miguel? Bom. Mais alguém? Maria, já aceitou Jesus, Maria? Fez bem ou fez mal? Pode ir. Então, o que acontece? Pode abaixar. Hoje, o Senhor Jesus está querendo que a gente venha o quê? Sair daqui e saber o que a gente está fazendo com a nossa alma. Será que nós estamos brincando de igreja? Qual a igreja que tu aceitou Jesus? Aqui? Amém. Vou orar você. Bacana. Porque quando você aceita Jesus, a primeira coisa que você faz, na verdade, Jesus que nos aceita, né? É verdade ou não é? Sim. Mesmo a gente não prestando, não vale nada, mas ele que nos abraça. Eu lembro que quando eu levantei minha mão para aceitar Jesus, eu tinha meus 10 anos. Quem tem 10 anos aqui? 10 anos. Mais de 10. Abaixa. Então, Deus quer que a gente venha tomar uma decisão. Vir à igreja, todo mundo vem, concorda? Sim. Você sabia que até o diabo vai à igreja? Hã? Mas, o que Jesus quer que você hoje pense melhor é sobre a sua salvação. Não ficar brincando de igreja, mentindo, dando desculpa. Quem está entendendo? Jesus, mas pastora, como é que eu vou mudar? Eu tenho hábitos, amém? Eu xingo, eu sou rebelde. Gente, não vai mudar de uma hora para outra não, quem está entendendo? É devagarzinho. Primeiro passo. Quem diria, Heitor vinha com Bíblia para a igreja? Heitor era sério, às vezes eu ficava até pensativa quando via ele. Mas agora não tem mais não. Mas quando você começa a querer Jesus, você vai quebrando os tabus, concorda? Você vai, puxa, eu preciso de Jesus. O que eu estou fazendo com a minha alma? O que eu estou fazendo com o meu coração? Então você começa o quê? Tomar uma decisão de aceitar Ele como seu único Salvador, Jesus Cristo. Então você que ainda não aceitou Jesus, ainda está pensando, ou você já se decidiu, eu vou estar fazendo uma oração por todos, mas você que quer aceitar Jesus, você vai subir lá no altar, porque eu vou fazer a unção com óleo, e você que não recebeu essa unção, você vai receber hoje. Você já aceitou Jesus? Amém. Você vai só orar com a gente, mas você que vai aceitar Jesus, você vai subir no altar, que eu vou fazer uma oração de posição de mão. E hoje Jesus falou para mim que
os jovens iam se render a ele através dessa pregação. Sabe, porque os jovens estão sofrendo e às vezes a mãe não tem tempo para ouvir. A mãe está ali naquele, trabalho, não sabe nem quando o filho está triste, a filha está triste. Jesus deu essa oportunidade aqui de ajudar vocês. Quem está gostando dessa ajuda? Quem já está vindo desde o início? O João vai estar pegando ali uma identidade para depois a gente orar. Ele vai explicar primeiro para depois eu fazer esse apelo. Pode ser, João? Sim. Quem já tem não precisa pegar, amém? Tu já tem, né, Ana Clara? Trouxe não? Esqueceu? Ou vou ungir sua mão? A gente vai ungir a mão. A identidade é um propósito que a gente faz com os jovens, que é o que para todos nós temos identidade com Deus, para que a nossa identidade espiritual chegue nos céus e nosso nome entre no livro da Bíblia, no livro da vida. Vocês que acham que vão realmente levar a sério esse propósito, querem mudar, querem realmente focar no objetivo, querem ter uma intimidade, uma identidade com Jesus, vocês vão pegar essa identidade, mas tem que levar a sério. Não é todos os sábados. É um sábado sim, um sábado não. Um sábado é jovem em ação e no outro é conectado. Mas todo sábado tem. Todo sábado tem alguma coisa. Algum de vocês vão querer que não pegaram? Você já tem, né? Já tem. Tem, Thalia? Vai querer pegar? A vida tá cheia de sono. Coloca seu nome, tá? E depois ele vai botar o carimbinho aí. Não pode jogar fora. Quando você vir, para trazer para ungir. Sempre que vir tem que trazer, hein? É compromisso, não pode levar na brincadeira. Pega o óleo para poder ungir. Você que tem, já pega na mão também. Ele, cadê o seu? Vamos ficar de pé, né, para fazer a última oração. O Joel vai ungir a identidade de todo mundo, uma pontinha, tá bom, Joel? Levanta a Quem foi que identidade acabou pra de cima. pegar? Levanta a identidade pra cima assim. Tá. Aí quem vai aceitar Cristo, você depois sobe aqui em cima, tá? Quem vai fazer essa oração vai ser o João, tá, João? Libertação total. Manda fogo. Cada um, você vai orar um pouco, Ismael vai orar um pouco e Inácio vai orar um pouco. E vai finalizar. Ele não quer não, Ana? Seria bom para te ajudar. Você não precisa vir todo sábado não, tá? Fica à vontade. Vamos começar a orar. Feche os olhos, todo mundo levanta a sua identidade. Sobe. Feche os seus olhos. E quem não está com a identidade, coloca a mão no seu coração. Você que não pegou, põe a mão no seu coração. Feche os olhos. Senhor, meu Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, mais um sábado, Senhor. Primeiramente, Senhor, te peço, Senhor, perdão, compaixão, misericórdia, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas ações, pelas nossas iniquidades, Senhor. Vai de encontro, Senhor, a cada, Senhor, lar, Senhor, cada família, Senhor, cada pessoa, Senhor, representada, Senhor, que está aqui, Senhor, neste propósito, Senhor, da identidade, Senhor. Que haja, Senhor, uma transformação, meu Deus, que haja uma renovação, Senhor, de mente, Senhor. Que haja, Senhor, uma renovação, Senhor, ao qual, Senhor, o Senhor quer, Senhor, e as pessoas, Senhor, desejam. Guarda, Senhor, cada um de nós, Senhor, nos protegendo, Senhor, blinda, Senhor, frustra, Senhor, amarra todos os planos, Senhor, do mal, Senhor, na nossa vida, Senhor.
que a tua vontade, Senhor, venha prevalecer, Senhor, que a tua vontade, Senhor, venha reinar, Senhor. Traga paz, Senhor, para aqueles, Senhor, que desejam paz, meu Deus. E traga, Senhor, equilíbrio, Senhor, emocional, Senhor, equilíbrio espiritual, meu Deus. E domínio próprio, Senhor. E que teu Espírito, Senhor, que a sabedoria, Senhor, possa estar entrando em cada um de nós, nos transformando e nos moldando, Senhor, que venhamos ser umas pessoas diferentes, meu Deus. Meu Deus, meu Pai, que eles consigam entender essa palavra, que eles pratiquem, meu Deus. Que eles vão em paz para casa e voltem na próxima vez, que é na terça ou no sábado. Meu Deus, que eles conseguirem aprender muito sobre a salvação. Amém, graças a Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai, estamos, meu Pai, decretando, meu Pai, a salvação de todos esses, Espírito Santo. Venha visitar a mente deles, meu Pai, o coração deles, Espírito Santo, para que eles venham, meu Pai, realmente querer a Ti de verdade. Eles não pegaram a identidade à toa, meu Deus. Eles não estão, meu Pai, com a identidade à toa, Espírito Santo. Venha os renovar, os capacitar, os proteger, em nome de Jesus, meu Pai. Venha, meu Deus, os revestir, meu Deus, com as tuas armaduras, meu Pai. Coloque o capacete da salvação neles, meu Pai. Que eles venham ter certeza da salvação deles, meu Deus. Que eles venham andar corretamente, meu Deus. Que eles venham continuar, meu Pai, neste caminho do sábado, meu Pai. Que eles venham pegar, meu Deus, e cumprir esse propósito a sério, Espírito Santo. Em nome de Jesus, meu Pai. Esse espírito, meu Pai, que está impedindo eles, meu Pai, de vir, esse desânimo, essa preguiça, que venha bater em retirada em nome de Jesus, meu Pai. Venha dar ânimos para eles, meu Deus. Venha dar alegria, meu Pai, compaixão, que o Espírito Santo, meu Deus, ache lugar, meu Deus, para trabalhar na mente deles, meu Deus. Meu Deus, eles abriram, meu Pai, o coração, meu Pai, para escutar a Tua palavra, Espírito Santo. Então vem agora, meu Deus, trabalhar na mente deles, Espírito Santo, no coração deles, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Vem os fortalecer, meu Deus. Vem os libertar, Espírito Santo. Que eles venham realmente, meu Deus, querer a salvação. Repete assim comigo. Meu Deus. Meu Deus. Eu quero. O Senhor. De todo. O meu. Coração. Espírito Santo. Venha. Achar. Espaço. Em mim. Venha. Me guiar. Nessa jornada. Do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.